A data do próximo sábado dessa semana é uma data das mais significativas para o meu estado do Amapá e talvez uma das menos referenciadas na historiografia, uma das menos referenciadas pelas próprias autoridades amapaenses. A data do próximo dia 1º de dezembro é a data em que foi firmado em Berna, com a intervenção do Barão do Rio Branco, o chamado Laudo Suíço, que estabeleceu em definitivo que a região acima do rio Araguari, uma região e uma área de conflito secular entre o Brasil e a França, era em definitivo território brasileiro. Faço questão de referenciar isto, porque essa é uma história que merece ser lembrada aqui no plenário deste Senado, que merece ser lembrada pela história, para gerações que virão no meu estado do Amapá, e deve ser referenciada para todos os amapaenses, porque se tem uma das razões que nós amapaenses temos de ter orgulho, é de ser um dos poucos cantos do Brasil que é Brasil porque lutou para ser Brasil. Esta é uma história que transcorre no começo do ano de 1895. Essa é uma história que mistura diplomacia, debate científico entre a França e o Brasil e embates militares ocorridos no decorrer do século XIX. O ano de 1895 é uma data que inicia-se, é um ano que inicia para o Brasil com ameaças imperialistas. Naquele ano, no começo do ano, a Inglaterra toma de posse do chamada Ilha de Martim Vaz, na nossa costa litorânea. E esta ação do imperialismo inglês só é conhecida pela diplomacia brasileira quase 6 meses depois. Este ano de 1895 é emblemático, porque é a data em que ocorre o mais grave conflito na luta pela conquista do território entre os rios Oiapoque e o rio Araguari. E esta é uma disputa que ocorre desde pelo menos o século XVIII. A França demandava, no século XIX, boa parte do território do meu estado do Amapá, uma extensa área que ocupava todo o Vale Amazônico, e se prevalecesse as reivindicações francesas, e se essas reivindicações francesas do final do século XIX tivessem sido concluídas, tivessem tido êxito, toda a região do norte do estado do Amapá, acima do rio Araguari, seria área de posse francesa. Toda a região também do norte, nordeste do estado do Pará, da parte setentrional do estado de Roraima e de parte do estado do Amazonas, se essa reivindicação francesa tivesse triunfado, seria território francês. É, na verdade, uma área, senhor presidente, de quase 260 mil quilômetros quadrados, reivindicado pelos franceses no século XIX, mas que tem, e é importante aqui contar essa história, os seus antecedentes no século XVIII com o Tratado de Utrecht. O Tratado de Utrecht, de 1713, devido à intervenção da coroa britânica, pressionando naquele momento o reino francês, garantiu que os limites entre o reino de Portugal e o reino da França fosse o rio, naquele momento conhecido como Rio de Japoque, ou Rio de Vicente Inhanês Pison, o atual Rio Oiapoque. Esta definição de 1713 não sustentou, não foi mantida durante as lutas de expansão do Império Napoleônico. Como todos sabemos, logo após a Revolução Francesa de 1789 e logo após a ascensão de Napoleão à frente do Estado francês, iniciaram as guerras expansionistas francesas.
A coroa portuguesa, pressionada pela força francesa e sob a ameaça da invasão francesa, teve que ceder a vários tratados com a França sobre qual seria o verdadeiro limite francês no final do século XVIII e início do século XIX. Esses diferentes tratados, o primeiro, de 1797, restabelecia o domínio francês até o rio Araguari. Um segundo tratado, chamado Tratado de Badajoz, esse daí de 1801, já estendia o limite francês mais adiante, até o atual rio Carapanatuba. Mais adiante, um outro tratado, em 1802, o de Amiens, estabeleceu como definitivo o rio Araguari como a extensão dos domínios franceses sobre o território brasileiro, sobre o território, então, da colônia de Portugal, de então, e sobre o território, e sobre a área do hoje do nosso estado do Amapá. Só em 1815, a partir de 1808, melhor dizendo, com a invasão francesa de Portugal e com o refúgio da família real portuguesa no Brasil e a transferência do reino de Portugal para o Rio de Janeiro, é que há uma contraofensiva portuguesa que invade o território da Guiana Francesa até Caienda, anexando a Guiana Francesa aos domínios de Portugal e aos domínios brasileiros. Em 1815, após a derrota das forças napoleônicas, se restabelece os limites do Tratado de Utrecht, de 1713, estabelecendo que o rio de Japoque, ou rio de Vicente Enéas Pinzon, o nosso atual rio Oiapoque, seria, de fato, o divisor entre a Guiana Francesa e o território brasileiro. Este impasse não se resolve em 1815. Continuam a ter, meu caríssimo senador Guaraci, continuam a ter na França uma série de pressões para que fosse restabelecido o território francês conforme se tinha anteriormente no período napoleônico. Então, no final da década de 30 do século XIX, são as próprias tropas militares francesas que avançam sobre o território do Amapá, avançando o limite do rio de Japoque, do rio de Vicente Enéas Pinzon, estendendo até o rio Araguari os seus domínios. Devido à intervenção britânica, novamente, as tropas francesas recuam no ano de 1840, para o limite anterior ao rio Oiapoque, Japoque, o rio de Vicente Enéas Pinzon. Esta idas e vindas transcorre todo o século XIX, até que no ano de 1841, a região entre o rio Araguari e o rio de Vicente Enéas Pinzon, rio Japoque, ou o hoje nosso conhecido rio Oiapoque, é definida como área de contestado, ou seja, toda essa região, uma área de mais de 70 mil quilômetros quadrados, a partir do ano de 1841, é estabelecida como área de contestado disputada entre o Império do Brasil e a República Francesa. Esta área de contestado dá espaço, inclusive, a diferentes aventuras. Uma dessas aventuras, senhor presidente, é a proclamação de uma república independente entre os rios Araguari e Oiapoque, a República Independente do Cunani. A República Independente chega a ser proclamada como república em Paris, por um aventureiro chamado Jules de Gros, que reivindica o apoio militar francês para ocupar a área da República Independente. A República Independente passa, inclusive, a ter uma capital, denomina-se sua capital a Vila do Cunani, conhecida vila de todos nós, situada hoje no município de Calçoene. Esta República Independente chega a ter a emissão de selos, a emissão de moeda e um consulado reconhecido na França. Eu abro aqui esse parênteses para mostrar a dimensão de aventuras que teve a nossa região do Amapá durante todo o século XIX. Para anunciar aqui, em primeira mão, nós estaremos lançando posteriormente, lá em Macapá, que nós conseguimos, poucas informações se tem sobre a existência dessa República Independente no norte do Brasil.
Para se ter uma ideia, senador Guaraci, o senhor que é um senador, digamos assim, meio tocantinense, meio mapaense também, a única publicação que se tem sobre a existência dessa República Independente do Cunani é uma publicação em inglês feita por um alemão. Nós tivemos o prazer de receber essa publicação, ter acesso aos originais desse autor alemão, Wolfgang Leomar, ter a autorização dele para traduzir essa publicação para o português e fazer o lançamento aqui no Brasil. É esta obra aqui que nós traduzimos, e eu queria aqui fazer o registro e o meu agradecimento ao competente serviço de tradução do Senado Federal, por ter traduzido toda esta obra para o português. É o único documento existente no Brasil que conta a aventura da existência de uma república independente na Amazônia, na região norte, na parte setentrional do Amapá. Nós faremos em breve o lançamento deste livro, mas esse livro sintetiza, esse livro que tem o título Os Selos Postais da República do Cunani, demonstra um pouco do que ocorreu e que muitos brasileiros, eu diria, inclusive muitos conterrâneos amapaenses não sabem, as epopeias aventureiras que ocorreram na região entre o rio Araguari e o rio Japoque, o rio de Vicente Inês Pison, o nosso hoje conhecido rio Oiapoque. Nós devemos, e eu quero aqui concluir, senhor presidente, nós devemos, na verdade, a consolidação desta área como território nacional a três brasileiros e a um fato. Após a proclamação da República do Cunani, se seguiu a disputa pelo ouro nesta região durante toda a década de 60, 70 e 80 do século XIX. No ano de 1861, um brasileiro, e este é o primeiro brasileiro que eu quero assinalar, chamado Joaquim Caetano da Silva, nome do nosso museu histórico, publicou em Paris sua obra de 2 volumes, De l'Époque de l'Amazonie, definindo e anunciando e dizendo que o rio de Vicente Inês Pison, que o rio Japoque, era o rio que estava acima do Araguari e não aquele rio que era reivindicado pelos franceses, que era definido pelos franceses como o rio Araguari. Esta obra é fundamental para o feito heróico de um outro brasileiro, de um outro diplomata brasileiro, que hoje é patrono do nosso Itamaraty, o Barão do Rio Branco. Foi baseado na obra de Joaquim Caetano da Silva, que o Barão do Rio Branco, no dia 1º de dezembro, na Conferência Helvética da Suíça, na sentença final, declaratória por parte do Estado suíço, considera e declara que considera as argumentações do Barão em nome do Estado brasileiro como verdadeiras e confirma que os limites entre o Brasil e a Guiana Francesa, entre o Brasil e a França, são, na verdade, o rio Oiapoque, o rio de Vicente Inês Pison, aquele definido no Tratado de Utrecht de 1713, e não aquele que estava sendo reivindicado pelos franceses, como seria atualmente o rio Araguari. Mas para isto ocorrer, foi fundamental, foi decisivo que os conflitos que ocorreram nessa região tivessem um marco. E esse marco é o dia 15 de maio de 1895. Nessa data, uma missão de corsários franceses invade a vila de Espírito Santo do Amapá. Tem embate com tropas brasileiras liderados por Francisco Xavier da Veiga Cabral, o nosso Cabralzinho. Realiza uma chacina matando 95 homens, mulheres e crianças e idosos na vila de Espírito Santo do Amapá. Essa chacina e a reação de Cabralzinho às tropas lideradas pelo corsário francês Lunier
ecoam na imprensa internacional e pressionam o Estado francês a sentar com o Estado brasileiro na Conferência Helvética 5 anos depois e a garantir a posse desta região entre o rio Araguari e o rio Oiapoque para o Brasil. Eu queria, antes de concluir, senador Cidinho, queríssimo presidente, se Vossa Excelência me permite, só ouvir rapidamente, então, o senador Guaraci, como eu já disse, que é um senador, que é o nosso senador tocantinense, mas que tem pés fincados também no meu estado do Amapá. Um senador amazônico, né? Perfeitamente. O senador Randolph, brilhante o seu pronunciamento, seus dados históricos, e aproveito para me somar na honra das homenagens que faz ao Barão de Rio Branco. Porque não foi só nas divisas, estendendo até o Oiapoque, do Araguari até o Oiapoque, mais de 70 mil quilômetros quadrados, mas também nas divisas, lá com a antiga Guiana Inglesa, nas divisas com a Venezuela ou Colômbia, na Cabeça do Cachorro, no Amazonas, no estado do Acre, aliás, que foi totalmente incorporado depois pela nação brasileira, e parte de Rondônia, o Barão de Rio Branco foi um dos maiores gigantes que essa nação gerou, porque nunca não se derramou uma gota de sangue e aumentamos o nosso território e talvez em 300 mil quilômetros quadrados pela ação diplomática inteligente de Barão do Rio Branco. É um homem que precisava ser muito mais memorizado, muito mais honrado pela história brasileira. Nós tínhamos até o território de Rio Branco, que deixou de ser Rio Branco para ser Roraima, mas é um homem que merece toda a reverência da história brasileira, da política brasileira, pelo gigantismo. Poucos fizeram tanto pelo Brasil como o Barão do Rio Branco. Então, parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, senador Guaraci. E é por isso, inclusive, que resolvi ocupar a tribuna, porque nós estamos na semana que antecede o 1º de dezembro. E o 1º de dezembro, inclusive para nós amapaenses, é pouco lembrado. E é uma das datas mais significativas, deveria e deve ser uma das datas mais significativas para o Amapá. Eu, aliás, destaco no calendário 3 datas centrais para o Amapá. A nossa transformação de território federal, 13 de setembro, a elevação a Estado com a promulgação da Constituição, 5 de outubro, e o 1º de dezembro, porque foi a data que nós nos incorporamos em definitivo ao Brasil e resolvemos as controvérsias que existiam de uma disputa de quase 2 séculos com o Estado francês. Me somo, senador Guaraci, ao que Vossa Excelência destaca. O Barão do Rio Branco é o diplomata do Amapá. É a nossa referência diplomática. É o diplomata da questão de Palmas, que ainda não é a Palmas do Tocantins, mas a questão de Palmas com a Argentina, né, que assegurou a posse da região oeste de Santa Catarina. É o diplomata, exatamente, é o diplomata do Acre, que não à toa o nome da capital, inclusive o nome de Rio Branco. É o diplomata do Acre que resolveu as questões do Acre, e é o diplomata também de Roraima. Ou seja, a atuação diplomática, não à toa que a atuação do Barão do Rio Branco dá todas as homenagens devidas ao nosso Ministério das Relações Exteriores, ao nosso Itamaraty. Tem uma questão similar aí que une a atuação com o Barão. Tem 2 estados brasileiros, o Acre e o Amapá, que eu destaco sempre, que estamos no Brasil porque lutamos para integrar o Brasil. O Acre e o Amapá. São 2 estados brasileiros que poderiam ter cedido a luta, poderiam ter cedido a cobiça e a sedição estrangeira. Seja a sedição francesa, seja a resignação contra o Estado em relação ao Estado boliviano. Mas foi a expansão das fronteiras do Acre, feita pelas foices e machados de Plácido de Castro e pelos conflitos lá com os borracheiros, e com os conflitos lá ocorridos contra os soldados da borracha, com os primeiros brasileiros que lá se expandiram, e foi o Amapá, a partir da resistência aos corsários liderados por Capitão Lunier, que resultou na chacina de mais de 95 pessoas na Vila do Espírito Santo, Amapá.
todas essas duas situações, todos esses dois conflitos que resultaram no derramamento de sangue brasileiro, no Acre e no Amapá, foram resolvidos depois com a vitória brasileira, com a intervenção diplomática do Barão do Rio Branco. Então nós temos, eu concluo, senhor presidente, destacando isso. O Amapá é com muito orgulho e por isso que eu destaco a data do dia 1º de dezembro. É um dos cantos do Brasil que está no Brasil porque dedicou sangue para ser território brasileiro. E para isso ser concretizado, teve a atuação central desses três personagens: Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Barão do Rio Branco e Joaquim Caetano da Silva. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senador Guaraci, pela parte.